Você ainda pensa que para alguém enriquecer e prosperar na vida, outros precisam ser prejudicados? Ainda acredita que exista uma rivalidade entre ricos e pobres, né? Fica comigo nesse vídeo, pois vou explicar do porquê quanto mais ricos existirem no mundo, melhor é para a sociedade como um todo. Fala pessoal, Rafael Scaramelli aqui. Se é sua primeira vez por aqui e você gosta de conteúdo relacionados a finanças e investimentos, então vai logo se inscrevendo e assistindo os outros vídeos aqui do canal. E se quiser fazer parte do meu grupo do Telegram, é só acessar o primeiro link aqui da descrição, tá? Bom pessoal, então para começar eu peço que vocês assistam esse vídeo com a cabeça aberta, tá? Até o final, para que vocês realmente entendam o que eu quero passar, para que não tirem conclusões precipitadas, beleza? Então vamos lá, né? Sempre existiu aquela discussão em torno da briga, né, entre ricos e pobres, né? Sempre batendo na tecla de que 1% da população global detém a mesma riqueza dos outros 99% da população e que isso é injusto, pois com tanta gente vivendo na miséria, o mais correto seria uma redistribuição de renda dos mais ricos para os mais pobres, etc, 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 né? Vamos entender o porquê, na realidade, essa injustiça não existe e como a única forma de melhorar a vida das pessoas e tirá-las da pobreza é através da geração de mais riqueza. Ou seja, quanto mais ricos existirem, mais pessoas sairão da pobreza. Vamos voltar um pouco no tempo, né? Há mais ou menos 200 anos atrás. Lá em 1820, praticamente 95% da população mundial vivia em extrema pobreza, né? Ou seja, quase a totalidade da população da época vivia em situação de subsistência, né? Esse número, com o tempo e as inovações tecnológicas que foram surgindo, foi diminuindo e há mais ou menos 50 anos atrás, em 1970, esse número de pessoas na extrema pobreza diminuiu para 40% e de lá para cá caiu de 40% para cerca de 8% atualmente, enquanto a população mundial mais do que dobrou de tamanho nesse período, crescendo mais de 140% nos últimos 50 anos. Nesse gráfico de 1820 até 2015, você consegue ver bem o crescimento acelerado da população mundial em verde em comparação com a diminuição da extrema pobreza em vermelho. E o que isso necessariamente quer dizer, certo? Esses dados mostram que a partir do momento que existe um livre mercado, onde qualquer pessoa é livre para empreender e contribuir com as outras, né, recebendo por isso, ocasionalmente o mesmo contribuirá para que exista uma melhora no padrão de vida da população. Ou seja, né, países com maiores liberdades econômicas e menos interferências dos governos tendem a crescer mais rapidamente e com a economia crescendo, o padrão de vida da população também aumenta. Temos um exemplo clássico nos Estados Unidos, né? Um país capitalista fundado na livre iniciativa, onde a parte da população que é considerada pobre por lá vive igual ou até melhor que a classe média de alguns outros países. Um outro exemplo, mas no extremo oposto, está a nossa vizinha Venezuela, né? Onde recentemente atingiu a marca de 96% da população em estado de miséria. Um país com um governo fortemente intervencionista, onde apenas uma casta dos políticos, dos líderes do país, vive bem, né? Mas este não é o assunto principal do vídeo. Eu dei os dois exemplos, né, apenas para mostrar que onde existem menos barreiras para as pessoas empreenderem e encontrarem soluções que ajudam outras pessoas, o nível de pobreza é drasticamente reduzido. E isso acontece devido ao crescimento econômico. Quanto mais produção de bens e serviços, maior será a demanda por pessoas no mercado, aumentando o poder de compra da população e, consequentemente, o consumo, que vai demandar mais produção e com isso a roda da economia vai girando, né? Se você freia e impõe barreiras para novos negócios, né, menos empresas vão surgir, menos concorrência existirá e com uma menor concorrência, devido a menos empresas surgindo, né, os preços ficam cada vez maiores e inacessíveis, com menos pessoas consumindo e consequentemente melhorando o seu padrão de vida. Então, resumindo essa parte, né, quanto mais livre mercado, quanto mais capitalismo, mais enriquecimento acontece, melhorando as condições de vida da população, né? Quando a gente fala de economia, o jogo não é um jogo de soma zero, não é um esquema de que para um ganhar, outro tem que perder. Na verdade, todos saem ganhando, né? Um exemplo é eu querendo vender meu celular, né?
Para eu conseguir vender pelo valor que eu acho justo, na outra ponta precisa estar alguém disposto a pagar o valor que ela acha justo. No final, né, para a troca acontecer, ambos precisam achar que saíram ganhando. E na verdade, ambos saíram ganhando, né? Pois supriu a necessidade um do outro. A economia no mundo funciona assim, né? A base de trocas comerciais através do livre mercado, né? Continuando com o exemplo do meu celular, voltando 30 anos atrás, lá em 1990, você consegue me dizer quantas pessoas no mundo tinham acesso a um computador e à internet? Eu não tenho esse dado aqui, mas tenho certeza que eram pouquíssimas pessoas. Eu lembro que eu fui ter meu primeiro computador, né, com 12, 13 anos, pois ainda era algo muito caro para a época e pouquíssimas pessoas tinham condições de comprar. Porém, com inovações mais eficientes que foram surgindo graças às pessoas que tiveram a livre iniciativa de estudar, pesquisar, testar e fazer acontecer, hoje em dia todo mundo tem um celular em mãos, com acesso à internet e a todo o conhecimento do mundo em poucos cliques. E por que que isso aconteceu, né? Aconteceu porque existe o livre mercado, onde qualquer um pode encontrar soluções que tornam as coisas mais acessíveis para a maioria da população. E quando a gente pega a história do mundo, né, nunca foi diferente. Apenas o crescimento econômico pode melhorar as condições da população. Voltando um pouco na história, lá em 1870, o magnata do petróleo John D. Rockefeller, né, ele começou a comercializar querosene em massa, né, para iluminação das casas, né, conseguindo baratear o seu preço de 30 centavos de dólar o galão em 1869 para 6 centavos o galão em 1897. No começo ele detinha apenas 4% do mercado de querosene e após esses quase 30 anos, 85% do mercado pertencia a ele. Isso aconteceu pois ele supriu uma enorme necessidade da população da época, barateou o preço do querosene e tornou acessível para a grande maioria das pessoas e, consequentemente, acumulou fortuna com isso. Me diz quanto de valor Rockefeller agregou para a sociedade naquela época, né? É nesse ponto que eu quero chegar. Atualmente temos vários exemplos de Rockefellers pelo mundo, né, que agregaram um valor enorme para milhões de pessoas, né? Podemos citar Bill Gates da Microsoft, Jeff Bezos da Amazon, Steve Jobs da Apple, Larry Page do Google e vários outros nomes menos conhecidos, né? O ponto é, no mundo, ninguém enriquece sem antes ajudar centenas, milhares ou milhões de outras pessoas. É através das soluções que essas pessoas criaram e criam ainda para facilitar e trazer mais conforto para a vida das pessoas que elas acumularam fortuna. E não há nada de errado com isso. Hoje, a empresa que Jeff Bezos fundou lá em 1994 vale nada mais nada menos do que $1 trilhão. O patrimônio do Bezos atualmente é de 190 bilhões de dólares. Isso é muito dinheiro comparado com nós, meros mortais. Porém, o quanto ele contribuiu para o mundo é muito maior do que o quanto ele ganhou. Pense em quantas pessoas a Amazon emprega direta e indiretamente no mundo todo. Ela emprega tanto os seus próprios funcionários quanto os funcionários de milhares de outras empresas que vendem em suas plataformas, sem contar os informais que trabalham como afiliados da Amazon ou até mesmo como entregadores, né? Quantos ao redor do mundo conseguem ter mais conforto através da renda que ganham por meio de alguma solução que a Amazon trouxe? Ou que a Microsoft trouxe, ou que a Apple trouxe, enfim, né? Quantas pessoas melhoraram de vida por causa dessas empresas que acabou tornando muitas coisas acessíveis, facilitando muito a vida no dia a dia? Essa é a pergunta que eu quero que você responda. Pensando nisso, né, a única coisa que vem na minha cabeça é que não existe injustiça nesses casos. Aquele que contribuiu resolvendo um problema ou facilitando algo na vida das pessoas acaba tendo uma recompensa por isso, que pode ser grande ou pequena, a depender do quanto a sua solução é demandada pela sociedade. Pensa o seguinte, você que tem um teto, tem comida na geladeira, tem roupa para vestir, tem um ar-condicionado, tem um celular ou computador com internet. Você hoje é mais rico e vive melhor do que um rei na Idade Média, tá? Tudo graças ao livre mercado e à livre iniciativa. Se não houver livre mercado, a atratividade para fazer um negócio acontecer vai diminuindo, né? Quem tem empresa no Brasil sabe muito bem do que eu estou falando. Existem dezenas de burocracias e custos que acabam muitas vezes inviabilizando a prosperidade de um pequeno negócio, né? Que poderia se tornar um grande negócio e contribuir para melhorar muitas vidas, né? Tanto através da geração de empregos
quanto através dos seus produtos e serviços. Portanto, eu, Rafael, não consigo encontrar outra solução que seja eficiente para que a sociedade prospere como um todo, a não ser o livre mercado, a livre iniciativa e o próprio capitalismo. Mas aí, né, podem surgir aqueles que acreditam que a solução para a diminuição da pobreza seria uma redistribuição de renda, né, tirar dos ricos para dar para os pobres. E eu digo com convicção que isso jamais funcionaria. Primeiro porque se fizéssemos realmente isso, né, inevitavelmente em poucos anos a riqueza retornaria para as mãos dos mais ricos. As pessoas continuariam a consumir produtos e serviços visando melhorar suas vidas, né? E consequentemente a riqueza do mundo retornaria para as mãos daqueles que mais agregaram ao mundo. Segundo que isso não funciona nem dentro de uma família, quem dirá no mundo todo, né? Na sociedade. Veja se você conhece pessoas que são irmãos, que foram criados da mesma forma, com a mesma educação, pelos mesmos pais, e no final um deles prospera e o outro não, né? Se você não conhece, eu conheço, tá? E quase sempre é a mesma história. O que conseguiu prosperar teve a iniciativa e fez as coisas acontecerem, se esforçou, estudou, errou, quebrou a cara, mas no final conseguiu. Já o outro não fez metade dos esforços do primeiro, mas se sente merecedor de ter as mesmas recompensas do irmão que se esforçou. Imagina você, estudou, trabalhou para guardar dinheiro para estudar, continuou estudando e depois de muitos anos de esforço conseguiu ter sucesso na sua profissão ou negócio, né? Aí chega o seu irmão que não fez nada além de esperar e quer ter para ontem o mesmo que você batalhou anos para conseguir. Isso sim é injusto, tá? Eu sei que eu tô falando sobre meritocracia e sei também que no mundo existe muita desigualdade sim, e que não é todo mundo que vai alcançar o sucesso que é desenhado por aí, porém, alcançar o sucesso não é ter um carrão, uma mansão, viajar todo ano e ter uma família feliz, tá? Apenas o fato de você conseguir sair do patamar onde estava e subir alguns degraus da vida, você já é uma pessoa de sucesso. Se você saiu do nível 0 e quer chegar ao nível 10, você terá que se esforçar muito mais do que a pessoa que já saiu do nível 5, tá? Isso é um fato que não tem discussão. Mas a questão é, você precisa parar de se comparar com os outros, parar de querer que os outros deixem de ter algo para você ter, né? A única coisa que você precisa focar é em ser melhor do que já é. Tentar compensar os níveis a menos que você tem se utilizando de alguma solução que alguém criou e ficou bilionário com ela, né? Você quer um exemplo prático, né? Tá aqui o próprio YouTube, né? Muitas pessoas ganham muito dinheiro por aqui e concorda que isso seria impossível se alguém não tivesse tido a ideia e a livre iniciativa de criar uma plataforma de criação de vídeos. Então, pessoal, não existe essa coisa de rico contra pobre. No final, todos estão atrás de um bem comum, que é melhorar e aumentar o conforto na vida das pessoas. Se não fossem os bilionários de hoje, né, talvez nós estaríamos algumas dezenas de anos para trás na humanidade, né? Precisando talvez arriscar a própria vida para apenas sobreviver, né? Para apenas ter o que comer ali no dia a dia. Bom, eu acredito que eu consegui passar a mensagem de que apenas através da geração de mais riqueza é possível diminuir o nível de pobreza no mundo, como já vem acontecendo nos últimos 50 anos. Ou seja, quanto mais bilionários existir no planeta, mais pessoas sairão da pobreza. Eu espero que o conteúdo tenha te agregado em alguma coisa, tá? E como forma de retribuição, peço que se inscreva aqui no canal, ative as notificações e deixe o seu gostei. Eu espero que você tenha entendido realmente a mensagem. Obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.